Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um LS Cash aqui da LS. Uma oportunidade mais uma vez que a gente tem de receber aqui 2 alunos aprovados para tentar contar um pouquinho da história dele. A gente criou essa rotina aqui na LS, graças a Deus, um momento de descontração, um pouquinho relaxar um pouco, sair. Alguns deles vocês vão conhecer que ainda não relaxaram tanto assim, porque permanecem na batida. Mas gostaria de estar apresentando vocês. Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo Guariento, sou professor orientador da LS, mas também sou auditor fiscal aqui do estado de Pernambuco. E sejam muito bem-vindos. Fernando, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado esse convite da LS. E vamos começar um pouquinho falando sobre vocês. Começar primeiro pelo Fernando. Fale um pouquinho quem é Fernando, idade, formação acadêmica, para que você estuda, um pouquinho do resumo da sua vida com relação ao concurso público, e aos poucos a gente vai abrindo aí para os demais assuntos. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho 23 anos, sou formado em Ciências Econômicas, me formei no ano passado na Universidade Federal. Comecei a estudar no começo de 2024, 2 anos, 2 anos e pouco, para a área de controle, depois de um estágio que eu fiz no Tribunal de Contas. E aí gostei, quis começar. Comecei estudando para a área de controle, estudei por 1 ano e pouco para o tribunal, fiz e aí já emendei com concurso unificado para a CGE e agora obtive essa aprovação. Certo. E aí, Alexandre, quem é Alexandre nos concursos públicos? Bom, eu tenho 30 anos, minha formação original é de engenheiro civil, na verdade, mas eu acabei que migrei de área para a área de TI, assim que eu me formei. E desse tempo para cá eu tive essa vontade de estudar para concurso de TI, né? Embora eu comecei estudando também para a área de controle na parte de contas, mas aí eu acabei que eu me encontrei mais nos concursos de TI. E aí foi quando eu tive essas 2 aprovações, né, na área de TI, tanto na área do CGE quanto na TJ. Certo. Alexandre, a gente acabou de receber a notícia aí de mais uma aprovação. Para variar nas primeiras colocações, né? É alguém que gosta de colecionar primeiras colocações. Parabéns, está aprovado na CGE e está aprovado no TJ de Pernambuco também. Vocês dois são daqui de Recife? Sim. E aí, Fernando, como é que foi aí essa sair da faculdade e encarar concurso público? Foi motivo familiar? Foi por você? O que te fez, assim, na própria faculdade já decidir, não, é serviço público e pronto, acabou? Como é que foi essa decisão? Minha mãe já é servidora, mas não, sim, ela não pressionou e nem nada. Ela, na verdade, disse para eu testar os dois e escolher o que eu me identificava mais. Então, desde já, nos estágios, eu estagiei primeiro no setor privado, e depois tive um estágio no Tribunal de Contas, e aí eu já estava mais tendendo muito assim, nunca tive problema com estudar, então, assim, eu acho que seria um processo natural. E a carreira era muito atrativa para mim, então acabei decidindo por isso ainda dentro da faculdade. E aí tive o privilégio, digamos assim, desse combinado com meus pais de poder dar um tempo nos estágios, no trabalho, e poder só focar nos estudos. E aí, como eu gostei muito, já parti direcionado para a área de controle, a LS ajudou muito nesse planejamento, nesse meio tempo. E aí consegui focar bem nesse processo. Certo. E você, Alexandre? Foi indicação familiar também? Assim, da minha família que são concursados, eu tenho poucas referências, assim, mas a maioria esmagadora sempre, desde cedo, dizia estude para concurso, né, para ter uma vida mais estável, uma maior qualidade de vida e tudo. E aí, quando foi no final da faculdade, lá em engenharia civil ainda, como já estava, a minha intenção não era fazer concurso público. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa época que engenharia civil estava bombando aqui no Brasil todo, na verdade. Foi na época da Copa e tudo. E aí, não tinha intenção de fazer concurso público. Mas aí, à medida que o curso foi passando, né, a crise econômica também do país foi se agravando. E aí as oportunidades no privado, no mercado privado, diminuíram muito, né? E aí foi quando eu disse, bom, então acho que há uma chance aí de aproveitar essa oportunidade para estudar para concurso. Aí foi quando eu tive meu primeiro contato com o mundo de concursos públicos, ainda de forma bem imatura ainda, sem muito planejamento. Eu lembro que eu comprei uma apostila que vinha com tudo, assim, né? E aí eu só fazia ler, nem tinha
Acho que já tinha, né, essas plataformas, mas eu não contratei nenhuma na época, era só leitura mesmo. E vídeo de YouTube, né? Só que aí acabou que eu... pouco tempo... Depois que eu migrei de área, né, da área de engenharia civil para TI, eu tinha feito um concurso quando eu me formei em engenharia para o da Compesa, né, que é a companhia de saneamento aqui, né? Para quem não é daqui. Mas aí eu não estudei para essa prova, né? Eu fiz porque todo mundo estava fazendo e tudo. E, querendo ou não, você tem uma bagagem dos 5 anos do curso da graduação, né? E aí, depois que eu migrei de área, já estava na área de TI. Alguns anos depois, a pandemia meio que ajudou nisso também, porque prorrogou o prazo, né, do concurso. Aí acabou que eu fui chamado, né? E hoje eu sou concursado do lado de lá. E assim, você sendo concursado, mesmo que não seja servidor público, né? Eu sou hoje empregado público, mas já traz uma certa diferença de quando eu trabalhava no mercado privado. E aí, voltei a estudar para concurso de um ano para cá, né? Porque achava que eu precisava de uma mudança. E aí foi quando, enfim, contratei a LS e aí comecei a estudar tudo de novo. Só que agora focando na área de TI. Entendi. E aí, Fernando, como é que é a rotina em si? Acho que uma das principais dúvidas de quem está estudando para concurso é tentar se espelhar em alguém. A gente fala muito sobre respeitar a realidade de cada um, né? Não é todo mundo que, graças a Deus, teve a oportunidade como você teve de já começar em algo mais equilibrado, com umas ferramentas interessantes e com um horário interessante. Mas fala um pouquinho do que é a sua rotina de estudos aí, qual é o seu dia a dia, se você estuda de manhã, se estuda de tarde, se você estuda todos os dias, se você se organiza de um jeito de se dar o luxo de tirar um dia para não fazer nada, ou você prefere não deixar falhar e fazer 7 dias seguidos. Como é que é a tua rotina de estudos? Então, independente, eu acho que a pessoa tem que conhecer a forma que ela vai maximizar ali a eficiência dela, entendendo ela. Então, por exemplo, tem gente que estuda melhor de manhã, tem gente que estuda melhor à noite. Eu estudo melhor de manhã. Sim. Então, assim, como eu não trabalhei durante esse tempo, eu fui me adaptando aos poucos e vendo a forma que eu rendia melhor. E durante o ano que eu estava sem nenhum edital, só estudando básico, eu comecei a estudar cada vez mais e cada vez mais cedo. Então, por exemplo, antes eu começava às 8 e parava mais ou menos 5 da tarde. Ia pra academia ali no meio e tal. E aí, aos poucos, eu fui vendo que dava pra eu ir expandindo isso pela manhã e um pouquinho depois. Então, por exemplo, hoje em dia eu começo já às 6h30, que eu sinto que é a hora que eu consigo render melhor e consigo maximizar a quantidade de tempo que eu estudo. Né? Então, o meu estudo de manhã é o que eu rendo mais. Então é o que eu coloco ali, talvez uma leitura um pouco mais maçante, algo que eu preciso um pouco mais de atenção. E aí tiro um tempo depois do almoço ali, antes do almoço, na verdade, para ir para academia, para dar tirar um pouco esse estudo maçante, né? E aí depois volto a estudar. E aí assim, no pré-edital por exemplo, eu não estudava 7 dias, às vezes estudava no sábado de manhã e domingo de manhã, um pouco assim, mas assim, tirava um tempo maior. Depois do edital do Tribunal de Contas, que era o meu primeiro foco, e veio daquele jeito, veio gigantesco. Nossa. Aí eu realmente, aí não tinha conversa, era final de semana, era o tempo que dava, porque não tem pra onde correr não, concurso concorrido é assim mesmo, não tem o que fazer. E aí, na volta pra CGE de novo, tirei uns dias no final de semana, mas aí já foi muito corrido, já foi muito mais corrido. Então assim, logo que saiu o edital, eu já puxei de novo a corda, já comecei de novo a aumentar o ritmo. E aí era sem final de semana, era de manhã até onde desce, né, já na reta final. E eu acho que é o que tem que fazer mesmo, tem pra onde correr. Tu chegava a marcar horas? Tu tem uma noção de quantas horas tu ficava na cadeira por dia? Então... Antes do edital era por volta ali de 7 horas, que é mais ou menos o que eu tô fazendo hoje. Sim. 7 horas líquidas. Quando tava no pós-edital, como eu não tinha mais nada atrapalhando, tinha só faculdade, mas aí que eu até dei um jeito de minimizar. E era assim, todo o tempo que eu tinha disponível. Então dava... tinha dia que dava 10 horas, sim, sabe assim? Mas aí eu tentava colocar o que eu pudesse na forma mais... Por exemplo, no final já estava muito cansado, então eu colocava uma questãozinha ali de algo mais leve para dar uma amenizada, sabe? Mas assim, da forma que desse. Certo. E aí, Alexandre, qual era a tua tática? Rapaz, assim, eu
já trabalho, né? Então eu tinha esses 8 horas já ocupadas no dia. E eu, além de trabalhar onde hoje eu tô, na Compesa, eu também dou aula à noite, alguns dias na semana. Então, eu também sou professor. Fez mágica, então. Aí, e nas horas vagas, aí dá jeito de fazer um doutorado, né? Então, assim, um dos motivos de eu ter até contratado a LS foi porque, assim, me interessou o fato de já trazer um planejamento já estruturado. Eu precisava de um direcionamento, eu não tinha tempo para poder ver qual era o melhor, né? E tudo. Então, assim, já tendo definido as metas, as tarefas, sempre atrasei as metas, mas com o tempo fui ajustando a rotina e aí conseguia encaixar, né? Não sei dizer quantas horas por dia, porque era o que... Na hora do almoço... Mas se tivesse que chutar, assim, tu chutaria? Pelo menos sabe chutar quantas horas na cadeira? Veja, semana, assim. Porque eu conseguia estudar mais nos finais de semana, né? Sábado e domingo era o dia que eu conseguia botar mais as metas em dia. Porque durante a semana realmente era dos encaixes, assim, dos intervalos que eu tinha entre uma coisa e outra. Mas eu acho que juntando, davam a gente até combinava das atividades serem de 20 horas por semana, né? E aí geralmente era algo assim, de 16 a 20 horas por semana. Era o que eu conseguia. E olha lá. Mas... E aí, enfim, já vinha todas as tarefas, né, pré-definidas e eu conseguia fazer as coisas. Mas vejam que não tem, né? Não tem padrão. É aquilo de a gente se preocupa muito da pessoa estar assistindo e falar, vou jogar tudo pro alto e vou desistir. Não. Porque ele falou que faz 8 horas, 9 horas ou quem sabe 10 horas. Mas tem alguém aqui que está na realidade de ter que estudar e trabalhar e também conseguiu aprovações muito parecidas, muito próximas. Então acho que o que fica é isso, você tá assistindo nesse momento, analisar que não tenta se comparar, tenta meio que olhar para isso e falar, é possível? Se é possível ir do jeito do Fernando, eu vou do jeito do Fernando, mas se não der, eu vou do jeito do Alexandre e eu vou conseguir a vitória também. Eu acho que na LS a gente preza muito isso de trazer a verdade, porque hoje na internet tem pessoas que ficam viralizando, falando coisas que nem sempre podem ser ditas desse jeito, do tipo, não, se você não fizer 8 horas, você não vai passar. Ou, se você fizer 2 horas só, você sempre vai passar. Não, tem gente que vai fazer 2 horas sempre e não vai passar, porque ele tem que entender que 2 horas pro estilo dele é muito pouco. Mas tem gente que consegue, ou então você tem que meio que se conhecendo no estudo. E eu acho que o que é legal da LS, que a gente estava falando um pouco antes de começar o LS Cast com o Fernando, é que ele já começou a se conhecer muito bem e saber aonde ele pode ir, onde é que ele tem que segurar, onde é que ele tem que acelerar e aprender um pouco a se planejar também, mesmo dando tudo planejado, mas todas as vezes que tem uma folguinha aqui, ele sabe de forma pontual onde é que ele vai. E eu acho muito massa da plataforma, é isso. Mas falando um pouco mais ainda... Deixa eu só acrescentar uma coisa, porque... você falou aí, eu sempre digo, como eu dou aula também, né? E assim, a minha turma é muito heterogênea, de pessoas muito jovens a mais velhas. A aula é de TI. De programação, E aí, gente que está em transição de carreira, gente que também já trabalha, tem gente que está na faculdade, então, enfim. Tem múltiplas pessoas com múltiplos horários e eu sempre digo, assim, que você nunca deve se comparar com nenhum do seu coleguinha, porque cada um tem a sua realidade. Você tem que se comparar consigo mesmo há umas semanas atrás, né? Como você melhorou de uma semana para outra. E nessa questão dessas coisas que viralizam, né, na internet, né, na era da IA hoje em dia, né, a gente vê coisas também do tipo, você consegue estudar, né, tanta matéria em 8 horas, alguma coisa assim, sendo que é um estudo muito superficial, né? Nada, eu acho que ainda, eu sou bem analógico nesse sentido, que, por exemplo, falei da apostila, né, que eu tive que imprimir lá na época, e aí, assim, muita coisa, você se aprofunda nesse estudo mais tradicional mesmo, né? A IA tá aí para ajudar, claro, eu uso todos os dias, mas, assim, nada se compara a alguém que realmente está se preparando todos os dias, o mínimo de hora possível lendo ali alguma matéria, se aprofundando, do que um estudo, assim, superficial, né? De tudo, em poucas horas. Fernando, tem uma curiosidade também que eu achei muito interessante quando eu fui só explicando pro pessoal também, quem tá assistindo, né? Fernando é orientado pela Isadora, certo? Só que a Isadora não fica aqui em Recife, não é lotada em Recife, é lotada no Distrito Federal, então eu tô aqui fazendo as honras por a gente morar na mesma cidade. E o Alexandre foi orientado pelo Rodrigo Paulo,
Já parou ou vai voltar? Já parou de estudar? Por enquanto, eu disse a ele, eu tive uma conversa com ele que eu ia dar uma pausa. Sim. Porque como ano passado eu foquei nos estudos, né, para concurso, aí eu produzi muito pouco no doutorado. Aí esse ano eu tenho que focar e dar um gás para terminar isso. E aí tô também fazendo as honras aqui do Rodrigo Paulo, 2 colegas aí de profissão na LS, mas 2 excelentes profissionais. Sim. Mas a curiosidade do Fernando que eu queria chamar a atenção é que ele fez um movimento que normalmente na LS a gente fala assim, toma cuidado com esse movimento, que é, começou no controle, aí já deu um pulo ali na CGE, deu certo e agora tá indo em direção a Cefaz Ceará. Eita. Acho que é interessante falar sobre auditor fiscal, porque é um movimento que, às vezes, assim como meus alunos, eu tenho vários embates do tipo, eu não acho interessante tu fazer esse movimento. Mas é aquilo. Tem que analisar se a pessoa tem talento. E pelo que ele vem demonstrando aqui, é uma pessoa com teoricamente, um pouco tempo de LS para um cargo de auditor, já começou a figurar ali nas primeiras vagas do Tribunal de Contas e resolveu se arriscar em fiscal. E aí, como é que... Fala um pouquinho da tua conversa com a Isadora, se ela foi a favor, se ela foi contra, até porque ela é da área de controle, né? Então, não sei se ela tentou te segurar na área de controle. Como é que foi aí essa decisão de saber que está aprovada na CGE e agora ir em direção a Cefaz Ceará? Então, essa transição, ela, na verdade, ela é um pouco mais leve do que ela parece. Por quê? Porque quando eu ainda estava no pré-edital do tribunal, já se falava um pouco sobre a possibilidade de cair direito tributário, direito civil, algo nesse sentido. Então, eu já adicionei algumas matérias previamente que são ligadas à área fiscal. E o edital, ele veio penal, veio civil, veio tributário, veio tudo. Então, assim, eu já estudei pelo menos o básico de tudo, sabe? Então, assim, o que eu preciso agora é justamente melhorar a questão da legislação específica tributária, da reforma, mas assim, já diminuiu a quantidade. Então, assim, eu já tenho um tato com aquilo pelo que eu já estudei. Então, acaba sendo mais leve. Então, assim, Isadora também aprovou essa mudança justamente por aprovar esse movimento, né? Por eu já ter tido uma experiência nesse sentido. E agora saíram os 2 tribunais de contas, né? Teve Santa Catarina, se eu não me engano, Minas, enfim. Até o do Rio Grande do Norte também, que vieram com cursos específicos, né? Então, e não veio a economia, que é a minha formação. Então, acabou que diminuíram um pouco as oportunidades na área de controle também, e aí eu optei por seguir, né? Por tentar expandir um pouco, e também muitas oportunidades boas na área fiscal, né? Então, já que eu tenho essa aprovação, né, que fica, querendo ou não, é uma segurança, aí eu vou expandir. Mas tu pensa em voltar ou vai fazer carreira na área fiscal mesmo? Se vier um tribunal de contas muito bom, nada impede que eu volte, não. Massa. Até porque é uma área que eu gosto também. Massa. E aí, Alexandre, como é que é a questão de nicho aí, de concurso público? Tu... Por ser de TI, eu acho que tu fecha só em TI, tu se arrisca em outras áreas. Como é que tu enxerga essa questão do nicho de concurso? Não, eu pretendo, né, hoje meu planejamento é a médio ou longo prazo, né, manter os estudos na área de controle mesmo. Se possível na área de TI, né, porque eu venho notando que os editais eles estão vindo mais com formações específicas hoje em dia, então querendo ou não isso me ajuda, mas... Ainda assim, né, eu preciso, para concursos maiores, né, tipo um tribunal de contas, né, que tem salários maiores, né, uma carreira maior também, que consequentemente tem um edital muito maior com muitas matérias, e aí então requer mais estudos mesmo dessas matérias, que até básicas, né, de direito e tudo, que quem é de TI não curte muito, embora eu goste de alguns, né, só direito constitucional que ainda é uma coisa que não me atrai muito, mas a gente estuda aí mais um pouquinho. Sobre TI tem uma curiosidade, não sei nem se tu vai gostar muito do que eu vou falar agora, mas as pessoas ainda tem poucas pessoas que estão tendo essa visão de mercado de o concurso público nos cargos bons, de salários mais altos. A tendência no longo prazo é começar a focar em especialistas de TI. Então, ou vão transformar as leis para que fiquem vagas restritas para quem é só de TI, porque faz uma tremenda diferença você ter pessoas muito boas de TI nos cargos de auditoria. A gente vive isso na prática, tenho 10 anos de Cefaz, então as pessoas do meu concurso que já chegaram com habilidade, elas estão em cargos muito estratégicos hoje na Cefaz que eu trabalho. Então, no longo prazo, provavelmente ou você vai ter muitas vagas de TI ou você vai ter muitos editais pesados em TI.
Sim. E vai fazer uma tremenda diferença no longo prazo nos cargos quem já gosta da Eu acho que matéria. foi essa faz do Rio, não foi? Que veio Sim. pesadíssimo de TI, um cargo de... Eu ia de falar auditor até de no próprio conta. CPU daqui, Sim. algum cargo que um colega meu fez, acho que foi da CEPLAG, ou foi da SAD, não, alguma área administrativa que tinha ciência de dados, e aí ele se deu bem, porque querendo ou não, ele é administrador, mas ele sabia, né? Sim. E aí tinha questões com código de Python lá. E aí realmente eu concordo com isso, né? Você Realmente, faz as habilidades em Mato Grosso TI, também. principalmente na parte de dados, né, de IA, é que eu acho que a tendência realmente é aumentar. A gente está vivendo algo que era inimaginável, algo que quando começou eram 10 de TI, hoje em dia você tem 25 de TI, 30 de TI, 35 questões de TI numa prova. E assim, fontes internas, né, do TJ suspeitam que como é cadastro de reserva, né, apenas esse edital do TJ, me disseram que assim, a expectativa é que chame mais de analista de judiciário da área de TI, né, analista de sistemas, do que da área judiciária mesmo, justamente porque tudo está sendo informatizado lá. Exatamente. Né? E aí a tendência é realmente, enfim, bate aí as informações, né? E aí a questão que eu falei que talvez você não gostasse é porque se você hoje, o que tem algumas pessoas fazendo, as pessoas que são sagaz de auditor e estão batendo na trave, elas estão fazendo um tecnólogo de TI por fora. Porque a concorrência na vaga geral é 400 por vaga. Sim, E às vezes no TI é 150 por vaga, é 100 por vaga. Então, a gente está começando a ver um movimento de uma galera muito experiente que talvez não tem tanto tempo para estudar, tá ficando aí em cadastro de reserva e não tá chegando, ou uma galera que já chega formada em direito e falando, já tô vendo isso daqui, vou fazer um tecnólogo de TI. Porque se vier a vaga restrita de TI, consegue. Corro pra cá. Exatamente. E hoje na LS a gente aprova muita gente, assim, hoje é bem possível você aprovar um auditor de TI em 1 ano e meio. Mas um auditor geral talvez não. Então é algo para você analisar. Se você gosta de TI, talvez não esteja tão bem encaixado. E aí tem um outro lado bom, porque o mercado de TI está aquecido. Então muita gente não está olhando para concurso público quem tem formação de TI porque o mercado está aquecido. Mas pode ser que no longo prazo isso se inverta, o mercado fique inchado, porque a gente já viveu isso com engenharia, já viveu isso com direito, e medicina é questionável se sempre vai estar bem ou não, depende. Então, a galera de TI que está de bobeira no mercado aí é muito interessante. Eu tenho familiares que já entraram nessa direção de fazer um tecnólogo de TI para pegar o diploma mais rápido e começar a mirar salários mais altos. Eu, inclusive, no caso do CGE, ele não exigia ele não exigia formação específica, né? Mas no caso do TJ, ele pedia... Tinha alguns cursos específicos, né? Acho que era física, computação e matemática. Engenharia também, eu acho. Enfim, alguns cursos específicos que não fossem de computação, eles pediam um após de no mínimo 360 horas. E antes de sair o edital do TJ, eu já tinha feito um após, né? Além do mestrado, porque o meu mestrado e doutorado não é nessa área de TI, né? Aí eu já tinha feito um após EAD, justamente para poder me encaixar nessas vagas. E acabou que o TJ foi o primeiro aí que deu certo. Nossa, demais. Mas aí, Fernando, fala um pouquinho se... Teve algum momento difícil nessa caminhada ou se foi uma caminhada tranquila? Assim, a gente já recebeu alguns convidados aqui que tiveram momentos bem difíceis e aí contaram algumas histórias emocionantes. Ou não, se graças a Deus papai do céu abençoou e tem sido uma caminhada tranquila, você que ainda continua na caminhada, ou se teve alguma coisa que você falou assim, caramba, será que eu vou conseguir passar por esse empecilho? Será que vai dar certo? Ou não, foi de boa, tá sendo de boa? Então, em geral, não teve algo gigantesco. Por exemplo, eu não parei por muito tempo por alguma ocasião, não. Agora, sim, é tanto tempo estudando, o tempo todo, sozinho numa sala, que é óbvio que você tem momentos bons, momentos ruins. E eu passei, assim, 1 ano e 3, 4 meses estudando só sem ter na frente um concurso. Então, assim, isso desmotiva. Então, tinha semana que eu não rendia absolutamente nada, porque, repensando, não, talvez eu saia, eu vejo outra coisa, já vendo todo mundo trabalhando, vendo todo mundo... E aí, assim, esse era o maior desafio, mas, assim, nada que me fez parar de vez, sabe? E aí, assim, outra coisa, pra quem tá nesse período ainda entendendo, que eu nunca tinha visto nada de contabilidade, de direito, de nada, então eu comecei muito do zero.
a partir do momento que você começa a visualizar os concursos mais próximos, que você começa a estudar já dentro de edital, já começa as coisas andam muito mais rápido. E a motivação é muito maior. Você se vê ali junto. Então, assim, a dificuldade para mim maior foi realmente esse 1 ano e pouco distante. Parece que você tá estudando sem um foco, sabe? Isso é mais difícil. Teu local de estudo é em casa ou casa. Você estuda em casa? É. E você, Alexandre? Bom, ano passado foi o ano que realmente eu foquei, né, nos estudos e graças a Deus eu tenho um apoio da minha família, assim, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, e isso ajuda bastante, né, o apoio, né. Mas assim, acho que o pior de tudo é que eu tava num foco tão grande que eu abdicava de coisas básicas como sair, né, com os amigos, né, muitos convites eu recebia, vamos ali e tal, no final de semana, e eu disse, não preciso estudar. Foi o ano que eu menos saí, e assim, curiosamente eu quase não comemorei meu aniversário de 30 anos, porque eu tava tão naquela fissura, né, e falou aí do edital do Tribunal de Contas, né, que eu já vim estudando no pré-edital, e aí veio aquele edital gigantesco, e aí foi quando realmente a ansiedade pipocou, né, para poder fechar o edital, zerar o edital. Então, assim, realmente foi um ano que... E aí, essa falta de socialização acaba que pesa, né? Você tá ali o tempo todo dentro do meu quarto também, que é o meu ambiente de estudo. Muitas vezes passar sábado, domingo, o dia todo, né? Estudando. Enfim, isso requer, eu acho que uma maturidade emocional muito grande. E, enfim, a expectativa é sempre de que vai dar certo no final das contas. Sim. Então, assim, pelo que eu entendi, os dois foram equilibrados e não, assim, lógico, não tem como no longo prazo não ter nenhum momento de oscilação, mas um pensamento muito forte de desistir, de achar que é melhor ficar na iniciativa privada e é melhor jogar tudo pro alto, porque vai abdicar da vida social, vai abdicar dos amigos, vai abdicar, alguém passou por um tipo de decisão. Eu acho que desistir, a gente sempre pensa em algum momento, né? Naquele momento assim que você tá mais angustiado ali, de tanta coisa para estudar e tudo. Mas eu me considero uma pessoa persistente, assim, sabe? Eu tenho meus momentos para baixo, mas eu sempre busco no outro dia me reerguer. Eu gosto muito de correr, né? Então uma corrida também me ajuda a me levantar, assim, né? A expor, assim, a ansiedade. Sim. E aí, enfim, eu acho que cada um tem sua forma de reagir. Então, na verdade, eu não tinha trabalho, tive uma experiência de estágio no setor privado muito rápida. Então, assim, eu pensava, depois de um tempo que eu já tinha estudado, eu pensava, veja, se eu for agora voltar para a iniciativa privada, o meu caminho vai ser mais longo. Então, meio que a minha ideia foi, é o que eu tenho, para mais curto, o meu caminho é esse. Então, insistir, eu insisti. E aí foi o que talvez tenha me motivado nessa fase mais difícil, né? Entendi. Agora fala um pouquinho aí da LS, aí, curiosidade do pessoal. Tem muita gente que a gente fala e quando eu comecei a estudar, muita gente falava assim, não preciso não, é serviço de babá para estudar, alguém ficar me dar, vai ser minha mãe, ficar mandando eu estudar, que não sei o quê. Fala um pouquinho aí, Alexandre, como é que era assim, tu acha que te ajudou, que fez sentido para você, facilitou tua vida ter algo pronto ali, ter alguém pensando na tua frente? Então, assim, quando eu apresento o produto da LS para alguém, eu falo assim, pô, imagina você, hoje a LS, nós somos mais de 70 pessoas trabalhando nos bastidores, não são só os professores orientadores, tem muita gente boa por trás. E aí, imagina você ter 70 pessoas varrendo o edital na tua frente o tempo todo tentando te proteger de algo que vai na prova, de algo que aí a gente se cobra muito, a gente quer muito, principalmente porque quase todo mundo ali, eu acho que 90% dessas 70 pessoas são ex-alunos. Então a gente sabe a importância de entregar algo muito bom na sua mão, porque a gente sabe que se a gente entregar algo muito bom na mão de vocês fazem uma prova e largam na frente. Então a ideia o tempo todo a gente tem que entregar algo melhor na mão do nosso aluno do que qualquer pessoa está entregando no mercado, e o melhor do que aquela pessoa que está estudando desorganizada, para que você dê um salto na frente. Acho que por causa disso que a gente tem sempre muitos primeiros colocados, porque são muitas pessoas tentando ajudar vocês a fazerem uma prova melhor. Mas qual é a sensação de vocês? Podem falar abertamente se vocês acham que ajuda, se não ajuda, e principalmente qual era
o teu contato com o Rodrigo, assim, se tu era aquele cara mais fechado, ficava mais na sua, tentava interagir com ele, tu gosta do método, se isso ajudou, fala um pouquinho de como que era o método em si pro teu estudo e como é que era também a parceria com o orientador. Assim, como eu citei antes, né, devido ao meu pouco tempo, né, para mim o LS foi essencial porque já trazia realmente tudo mastigado, um termo popular aí, com as atividades já prontas, né, divididas em metas, elas são alternadas, né, não é a mesma matéria o tempo todo, então você uma hora está ali estudando direito constitucional, outra direito administrativo, e aí vai encaixando também de acordo com o que você tem ali naquele seu tempo. E tem a parte uma das partes que eu mais gostava, né, era, além de trazer os cadernos de questões já prontos, uma da parte que eu mais gostava era também das dicas e bizus, né, que aí já era ainda uma coisa mais direcionada ainda, né? E aí, no caso, no relacionamento... E assim, eu acho importante, né, para mim, né, para eu atingir algum objetivo, né, às vezes eu não conto só com a minha boa vontade. Tem que ter alguém realmente ali lhe cobrando, que aí era o caso do Rodrigo, né? Toda semana. E aí, Alexandre, como é que tá? Tô vendo que a meta tá atrasada. Como é que tá? Algum problema? Tem que ajustar? Então a gente tinha ali aquele ajuste e aquele feedback que eu dava para ele com relação às atividades, né? Então eu acho que, pelo menos assim, para mim, ainda mais quando você tá numa fase da vida que você tem 1000 atribuições, né? Assim, você tem trabalho, família, enfim. E aí você tem que ter realmente um apoio de fora, né? Que esteja ali, né? Lhe motivando, sempre lhe puxando. E, enfim, de alguma forma também, tecnicamente, lhe ajudando ali com as tarefas que você precisa fazer para atingir aí o seu objetivo. Você vê que para você foi importante porque você tinha pouco tempo. Para mim foi importante mesmo eu tendo muito tempo. Sabe? Porque para mim, assim, é tanta parte mental, né, emocional, quanto a parte técnica. Principalmente no início. Eu acho que é onde é fundamental. Se você já é muito experiente, já sabe mais ou menos como você estuda, claro que ainda ajuda, mas para quem começa é fundamental. Porque eu tinha um tempo que eu poderia me tirar para planejar melhor, mas eu não fazia ideia como, sabe? Então, assim, ajudou muito ter esse passo a passo inicial para justamente não só encurtar o tempo, mas como fazer melhor, né? Então, essa parte técnica foi muito importante, principalmente no início, para eu poder entender como o funcionamento geral desse estudo e entender como eu funcionaria melhor. E a parte mais emocional, mais mental nessa de relacionamento, tudo, que é importante justamente... Às vezes a gente sozinho ou com apoio de família, a gente não... Por exemplo, nossos pais, por mais contato que tenham, não sabe exatamente como um orientador, até onde você tem que ir, até onde você precisa segurar, né? Então, assim, por exemplo, a Isadora às vezes falava para aumentar a meta ou não. E eu, por exemplo, perguntei para ela, logo que terminou o concurso do Tribunal de Contas, saiu o CGE São Paulo, que inclusive eu fui fazer. E eu tava focando nisso e tudo, e aí saiu unificado daqui, da CGE daqui, e eu... Já tinha comprado passagem, já tinha comprado tudo pra lá. Eu falei, meu Deus, eu vou focar em quê agora, né? E aí eu fui falar com ela tudo e ela disse que realmente por aqui talvez fosse melhor, né? Eu coloquei na balança, disse pra eu colocar na balança pra eu pensar e tal. Então, assim, você vê que ajudou também nas tomadas de decisão. E aí, exatamente, tem hora de puxar mais, tem hora de entender que é melhor dar uma segurada. Então, esse contato com o orientador também é muito importante, né? E aí, só para complementar o que tu falou, eu lembrei também que, assim, com o estudo, né, com as metas da LS, eu aprendi a estudar para concurso. Porque antes disso, era algo muito imaturo, assim. Você assistir várias videoaulas, né, que querem ou não, já consome um tempo danado, né? Ou então ler os PDFs o máximo que puder, enfim, sem uma estratégia, sem um planejamento que não funciona, né? O concurso, o problema maior do concurso que eu falo não é nem assim a dificuldade dos assuntos. Claro que tem assuntos mais difíceis e tal, mas a maioria são assuntos tranquilos, né? Mas o problema é a quantidade de assuntos que você tem que estudar. E aí, quando você tem um direcionamento, um planejamento, alguém, né, um mentor, para dizer, isso aqui é mais importante e tal. Então, isso realmente faz com que você saiba
estudar para concurso, né, como deveria, né, e não daquela forma mais, como é que diz? Amadora. Sim, massa demais. Aí eu fiquei curioso, no teu caso, então, tu tava na CGE São Paulo, conversou com ela, resolveu abandonar e cravou vaga. Foi. Aí tu, assim... Ainda fiz lá, mas assim, já tava com a cabeça aqui, focado aqui, com pós-edital, chegou a fazer a voltando pra prova cá, lá? fiz. Porque já tava com passagem comprada, tudo. Eu quase vou. fiz também, mas não... Mas abandonou o pós, Foi. rearrumou a casinha e foi em direção à a CPUPE, né? E deu certo. E deu certo, graças a Deus. É massa demais. Pelo menos viajou para São Paulo. Foi. Eu tava contando a história um pouco antes também da gente começar para Fernando, eu meio que me apaixonei pelo método e já tenho 8 anos de casa aí, já faz um tempinho já. Mas o meu foi muito massa também, porque foi um grande amigo, eu era oficial da Marinha na época, e um amigão vinha falando comigo já há 1 ano atrás. Rapaz, veja bem, no longo prazo, esse salário aqui talvez não seja tão bom. É bom agora, mas no final... Aí eu, não, cara, vai ficar bom, a gente vai ter aumento. Pessoal quando é jovem, né? Vai dar tudo certo. Mas também eu senti, hoje eu olhando para trás, que eu tinha essas falas porque eu não queria sofrer. Eu não queria estudar, e eu sabia que eu ia sofrer. Então eu falava assim, não, eu vou dar meu jeitinho aqui de ser feliz com esse salário. Literalmente eu botei isso no meu subconsciente, até um dia que ele entrou na minha sala e falou, aí seu mané, eu passei, eu te avisei, e tu vai ficar aí agora, tu não vai... Eu olhei assim, olhei pro céu, meu Deus, eu acho que eu tô errado. E ele tá certo. E aí eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, toma aqui o telefone, LS Concursos, liga, eu testei. Não é conversa de internet, não é conversa de amadorismo. Faz. Só senta e faz. Não questiona. Pergunta assim, qual é o tamanho de meta? O que tu pode fazer? Como é que tu vai revisar? Como é que tu vai? Se tu vai no PDF, se tu vai no videoaula, só senta e faz. E aí eu peguei aquilo ali, apliquei, e aí depois de 1 ano e 4 meses que eu tava conversando que hoje em dia é difícil pra caramba fazer isso, as pessoas subiram muito o nível, né? Então tem que demorar um pouco mais de tempo para conseguir uma de auditor. Alguém, um ou outro ainda consegue, mas não é porque eu sou fora da curva, não. É porque naquela época ainda dava. O 01 da minha época, se eu não me engano, tem 82% de aproveitamento. Tem concurso de auditor hoje que 82% de aproveitamento é o 50%. Não consegue entrar. Algo que era inimaginável em 2014, em 2013. 01 com 90%. Era impossível em auditor. Hoje em dia tem gente que consegue. Mas de fazer o básico que tá ali, pô. Aquilo ali é validado, são 17 anos de empresa já, e a gente vê aqui pessoas que a gente conversa, e cada um do seu jeito um pouco mais conservador, porque tem doutorado, estudando e trabalhando, mas fez, seguiu, passou. O outro tem um pouco mais de tempo, e aquela tua deixa também eu achei mega interessante, que é, caramba, tu não precisava, tu não tinha tempo e tu precisa da LS. Eu tenho tempo pra caramba, mas eu preciso, porque eu preciso ocupar o meu tempo com coisas que funcionem. Exato. Porque senão eu vou ficar vendo aqui, não sei quem falou que faz isso. Não tem aproveitamento. Né? E a gente recebe muita gente assim, pessoas que têm muito tempo e estão estudando errado. Do tipo que eu falo, a gente recebe na entrevista e fala, a partir de agora, esquece tudo o que tu fez e tu vai estudar assim. Não, isso aí não vai funcionar. Eu falo, vai funcionar. Tu tá contratando, tu tá pagando, tu chegou aqui porque tu foi no mercado, investigou, pesquisou, porque hoje as pessoas pesquisam, Antigamente eu não pesquisei porque era uma pessoa de extrema confiança minha me falando, meu melhor amigo me falando, funciona. E aí eu não fui pesquisar, mas hoje em dia as pessoas vasculham, vê no YouTube. E aí a pessoa chega e eu falo, pô, tu pesquisou, tá vindo aqui, então esquece isso que tu fez e vamos fazer desse jeito aqui agora. E às vezes são coisas básicas que podem mudar a tua aprovação. A ideia da coisa é essa. Mas falem aí, como é que tá essa expectativa agora de... Eu acho que muito interessante a pegada do Fernando, que eu acho difícil pra caramba de fazer o que tu tá fazendo, mesmo sabendo que tá aprovado dentro das vagas, continuar mirando algo mais. Acho que passa um pouco da tua visão motivacional de como conviver com isso, de... Já perdi muito aluno bom nessa situação, de que está aprovado dentro das vagas, mas talvez possa mirar algo melhor, que é mais ou menos o que tu está tentando fazer, e a pessoa não consegue porque o subconsciente dela fica jogando contra ela. Não, para, vai curtir tua vida com teus amigos, tu já está dentro das vagas, tu sabe que vai chamar, porque vai chamar realmente. Mas se é aquela história do que, se eu posso algo mais, por que eu não vou tentar algo mais?
Como é que tá sendo isso? É natural para você? Tu consegue continuar indo em direção ao cargo de auditor, mesmo sabendo que tá num concurso muito bom? Não é fácil. Não é fácil, não. E eu tive um pouco de dificuldade, não só agora, como depois do Tribunal de Contas também. Parece que assim, eu me entrego ao concurso e depois para mudar, para virar a chave, dá um trabalho. Ainda mais agora, né, já garantido dentro. Mas assim, eu acho que vai um pouco do meu pensamento até quando eu comecei a estudar, porque quando eu comecei, eu não vou fazer para concurso escada totalmente, assim, um nível médio, sabe? Eu vou... Porque eu sei que a chance de você cair ali na mesmice e acabar desistindo é muito grande. Então eu vou tentar mirar os mais altos e a partir daí... Então assim, eu pensei que eu tô aprovado, mas o meu foco sempre foi ali um auditor, um Tribunal de Contas, agora expandido para a área fiscal. Então assim, agora que eu tenho tempo antes de assumir, por que não dar um foco? Então, assim, até o assunto que eu não estudei, não só a revisão, mas principalmente reforma tributária, essas coisas, eu tô dando um foco maior enquanto eu não assumi ainda, justamente porque eu sei que eu tenho essa oportunidade, né? Então, às vezes, quando eu fico até... Nesse tempo que eu passei um tempo sem estudar depois da prova, eu ficava, não, tem que começar, porque realmente depois eu vou entrar... Vou ver as oportunidades passando e não vou conseguir aproveitar. Então, eu preciso pegar logo. Então, não é fácil não, mas... É o jeito. E aí, Alexandre, vai mirar isso aí também? Mesmo sabendo que tá no aprovado legal, como é que vai ser voltar depois para tentar auditor? Não, então, meu objetivo atual, né? Eu considero que o meu objetivo no momento eu alcancei, que era uma aprovação nesse ano, né? Tanto que, apesar de que antes de sair o resultado do CGE, eu já vinha estudando pro Alep, né? Tava na expectativa de rolar, né? Mas aí veio aquele banho de água fria. E aí foi quando o meu planejamento hoje, né? É claro que isso pode mudar amanhã, mas o meu planejamento hoje é, como eu falei, terminar o doutorado, porque é um compromisso que eu já tinha assumido lá atrás. E, enfim, tem que terminar em algum momento também, né? Mas, assim, tô hoje mais tranquilo, porque houve essas duas aprovações, então, querendo ou não... Em algum momento eu vou ser chamado, né? Mas eu me conheço também. Eu sei que, eventualmente, eu vou querer algo melhor, né? Tanto que, assim, eu poderia não estudar para concurso, né? Eu já sou concursado hoje. Não precisaria fazer um doutorado porque não influi nada no meu salário hoje, sabe? Então, assim, são coisas que eu vou fazendo porque eu acho que é importante para meu desenvolvimento pessoal, profissional, em tudo. Então, eu me conheço que, assim, depois de doutorado finalizado... quando eu estiver ali numa situação mais calma, né, eu vou querer de novo, né, partir para algo mais, enfim, algo maior, né? Então, e aí com isso eu tento realmente focar lá na frente em concursos de auditor, né? Mas assim, continuando na área de TI, porque realmente eu acho que eu me encontrei nessa área de tecnologia, na parte de concursos. Mas a outra curiosidade que muita gente pergunta e fica, que eu acho que são coisas que as pessoas, se tivessem aqui, iriam perguntar, se vocês conseguem dizer, tu foi para tua prova, que vocês foram aprovados, sabendo que ia dar, tipo, tinha segurança, porque uma das coisas que muita gente recebe é, Rodrigo, tô inseguro, vai dar errado, porque as pessoas, de verdade, no interior delas, elas acreditam que quem entrou dentro das vagas foi pra prova achando que ia entrar. Hoje que eu trabalho com isso, eu sei que todo mundo que tá dentro das vagas não sabia que ia dar dentro das vagas. Mas fale aí, vocês abertamente, e aí, como é que foi ir pra TCE Pernambuco? Tudo bem, tá enrolado, mas tu tá ali, figurou na frente, agora CGE, tu foi pra CPU achando que ia dar bom ou não? Como é que foi isso aí? Então, a experiência no TCE foi o que me ajudou muito pro CPU. Por quê? Porque, assim, eu tive primeiro dois dias de prova, que era de analista e auditor, né? Eu não tinha fechado edital, porque era praticamente impossível aquele edital daquele tamanho. Então, assim, eu fui muito mais desconfiado, muito mais, assim... E eu não tinha achado que eu tinha feito boa prova, nem na de analista, nem na de auditor, né? E aí, depois, na de auditor, que eu vi que me posicionei bem... E aí dá uma segurança maior, né? Pra você, assim... No CPU o edital veio menor, veio mais enxuto, eu fechei o edital. Então, assim, eu já fui muito mais confiante. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Então, assim, que, por exemplo, na de analista do TCE, eu errei duas ali e já dá uma
né? Um balançado no mental. Do CPU eu já fui direto, sem pestanejar, sabe? Então eu acho que isso me ajudou bastante, porque, querendo ou não, o concurso, por mais que você estude, tem que saber fazer a prova, né? A prova é aquele momento, é o seu dia, tem que saber. Então, tem que saber manejar ali o horário, o tempo. Tem muita gente boa que se perde por conta do tempo. Então, o mental ajuda muito nisso. E aí, Alexandre? Sim, ele terminou com a parte bem importante, que é o mental, ajuda bastante. Porque, enfim, eu vou falar uma coisa que é muito engraçada, de certa parte, todo mundo que me conhece e que estava presente nesse momento do concurso, sempre ri. Que é o seguinte, eu não vou mentir que para o TJ e para o CGE foram 2 concursos que eu não estudei focado neles, né? Eu, porventura, fiz eles, mas com um preparo de concursos anteriores. Então, no caso, o TCE, que foi quando eu contratei a LS, o TCE daqui de Pernambuco foi o concurso que realmente eu estudei freneticamente, que eu deixei de sair e tudo. Realmente foi aquele estado ali de só acumular conhecimentos, né? E que, porventura, ajudou muito no concurso do gestor governamental do CGE, né? Já que era de controle, então tem muitas... Auditoria governamental, por exemplo, que é uma disciplina que eu nunca tinha visto na vida, né? Mas que estudei para o concurso do Tribunal de Contas. E aí, para o do CGE, ajudou bastante. Então, é um exemplo, né? Que, assim, não foram 2 concursos que eu estudei direcionado, mas que, porventura, eu fiz. Mas eu me preparei diante de outros concursos anteriores, né? Mas o que é o engraçado desses 2 concursos? Que, em ambos os 2, na véspera, eu simplesmente saí com os amigos e, enfim, um deles foi um aniversário de uma grande amiga minha, então eu bebi bastante. E aí no outro, juro. Parece que eu tô aqui inventando coisa. Não é inédito, já ouvi. Juro a você. E aí... Faz a prova mais tranquilo. Pois é, e a prova do TJ foi à tarde, então eu tive a manhã ali pra descansar. No CPU... eu fiz para 2 cargos, né? Porque teve o bloco 2 e o 3. Não, mas o bloco vamos lá, 1 e 2. eu fiquei curioso. Tu tomou quantas nesse dia? Não, eu não sei dizer. Eu só sei que eu não sei, eu não contei. Não, era cerveja, né? Tinha um shot de vez em quando. Eu juro a você. Mas assim, não acordei de ressaca, porque hoje eu bebo e muita água também junto, então acaba que no outro dia eu tô bem, né? Mas também teve a ajuda do fato de manhã, a prova foi à tarde, então de manhã deu para descansar, e a prova realmente foi uma prova que eu fiz tranquilo, né? Tanto que tá aí o resultado. O do CPU foi engraçado, porque o do CPU eu fiz para 2 blocos, bloco 1 e 2. O bloco 1, que eu teve o da ATI, que foi o primeiro final de semana, também na parte de TI, né? E fiz no bloco seguinte, no final de semana seguinte, teve o do CGE. E essas 2 provas iam ser em dezembro, né? Então eu tinha prévias de carnaval compradas para janeiro. E aí teve aquela suspensão do concurso que adiou a data das provas para janeiro, né? E aí acabou que as 2 provas foram justamente adiadas para datas no domingo após a prévia, que era nos sábados. Aí vou fazer o concurso, eu vou vender, né? Porque eu tô estudando, né? E tudo, não vou perder essa oportunidade. E era um concurso que, querendo ou não, eu achava que tinha muita boa oportunidade de passar. Considerando o meu desempenho no TJ, né? E aí, acabou que eu só consegui vender o do primeiro final de semana. E aí eu vendi, fiz a prova da ATI, resultado, levei ponto em corte. No final de semana seguinte, quer saber? Vou pra prévia. Fui pra prévia. No dia seguinte, fui fazer a prova do CGE. Fui aprovado. Vou fazer outra, já sabe qual é o... É o que eu digo pra galera, gente. O segredo do sucesso de uma prova é você beber no dia anterior. Acabou-se. Galera, vamos lá, com calma. Conselho bom, dá uma testada, nem sempre é assim, mas eu acho que na verdade tu não fez muita força pra vender esse ingresso não, porque você passou dificuldade pra vender uma prévia em Recife. Eu divulguei bastante no meu Instagram, mas aí eu só consegui vender de uma mesmo. O outro, eu realmente, depois da primeira prova, eu fiquei, eu vou, mas assim, eu também tive a precaução de, eu fui, bebi pouco,
Teve horário para sair, né? Não fiquei até o final, então eu fui realmente mais cauteloso. Mas assim, você vê que saindo antes, assim... não é na véspera tu foi de prova repente que você vai... eu não... Já saí ontem, não sei o que, aí vai mais leve, faz as questões. Quando vê, passou. Às vezes a pessoa vai muito... eu preciso, aí se perde no meio, né? Então... tipo, não é na véspera de prova que você vai aprender, assim, o que você faltou pra... pelo menos eu penso assim, né? Você tem uma caminhada ali de estudos e eu acho que você tem que ter aquele momento de descontração. Claro que com cautela, né? Tirando o aniversário ali, que foi um pouco mais... Mas eu tive amanhã para descansar. E no caso do CGE, a prova foi de manhã, né? Mas aí eu no dia anterior, maneirei, né? Então, eu acho que faz parte, né? Você descontrair, mas também com cautela. Muito massa. Eu tenho algumas teorias sobre isso, do porquê que dá certo ou porquê que dá errado, por causa da história que ele começou a tocar, que é a história da execução de prova. Não adianta só você ter feito um pré-edital muito bom, você tem que ficar tranquilo na hora da prova. Sim. Não pode se emocionar. Então, pode ser que o álcool no dia anterior faça com que tu faça uma prova mais relaxada, mais tranquilo. E aí você vê nitidamente isso quando você ajuda pessoas, porque eu percebo que tem pessoas que não têm a base tão boa e não têm o pré-edital tão bom, mas sabem fazer prova. E aí, na hora que ele vai para a prova tranquilo, ele consegue pontuar mais que, às vezes, um aluno que eu estou acompanhando, que tem 90% no TEC, 85% no TEC, mas na hora da prova ele se cobra tanto, que ele vai para a prova falando assim, eu tenho que entrar, pô, meu desempenho no TEC é 90%, pô. Não existe nenhuma chance de eu não entrar, pô. Eu só vou refletir isso aqui na hora da prova e eu vou entrar. E aí é uma cobrança que... excessiva, né? Tão excessiva que ele não consegue relaxar e falar assim... É só mais uma prova. Me dá aqui. Se tiver que ser, vai ser. E a importância de fazer prova. Por mais que você não esteja fazendo um pós-edital daquele concurso, surgiu alguma oportunidade, faz a prova, porque o dia da prova é diferente, né? Então você tem a oportunidade de calcular tempo, de o fato de você não estar se cobrando para fazer aquela prova, que foi o meu caso, né? Eu me cobrei bastante no TCE, realmente. Mas no caso do TJ e do CGE, foram provas que, assim, como eu disse, eu fiz porque foi uma janela de oportunidade que surgiu ali diante dos estudos que eu já tinha tido no passado, né? Então, assim, eu não tive tanta cobrança naquele momento, tanto que realmente eu saí sem nenhuma pretensão, assim, né? E não tive um resultado muito melhor do que do Tribunal de Contas, né? Mas isso não quer dizer que tu não estava se importando com o concurso. O concurso era importante para você, mas você tentou arrumar um jeito ali de conduzir de uma forma diferente na base tentativa. Se eu testei que eu tô relaxando e isso tá, por que eu não posso tentar fazer apesar de que do CGE não foi bem assim, né? Eu fui mesmo porque eu não esperava que 2 raios caíssem no mesmo lugar. Mas acabou que aconteceu. Eu acho que essa dica eu não vou experimentar, não. Você faz um concurso. Tem que ter muita coragem. Eu sou meio Caxias, eu não tenho essa coragem, não. Mas eu tô brincando, assim. Realmente é uma brincadeira que eu falo para as pessoas, mas assim, até como professor, eu não recomendo. Mas foi o que aconteceu e aí eu não vou deixar de comentar, né? São fatos. Mas foi massa, galera. A gente está meio que começando a se direcionar para o fim. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês no meio da correria do dia a dia. Você aí no teu doutorado, nas tuas aulas. Pô, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e um prazer pela equipe LS aí estar recebendo vocês aqui. Parabéns aí pela história de vida de vocês. Pode ter certeza que às vezes, assim, não sei se vocês têm essa visão, mas a gente recebe muita mensagem, mas muita mesmo. De essa semana, por curiosidade, recebi uma mensagem de uma pessoa falando, caramba, Rodrigo, todas as vezes que eu vou cozinhar, uma aluna minha, eu coloco alguma entrevista e hoje eu vi a sua com Caio Lucena e eu vejo como vocês estão felizes ali naquela mesa como servidor. Eu só quero isso pra mim, pô. Eu só quero sair da iniciativa privada, ou então eu só quero sair do cargo que eu tô infeliz, eu não tô legal, o cargo não tá me fazendo bem. Nesse caso aí, tipo, ela realmente procurou a gente para tentar mudar de carreira, porque ela estudou pra caramba, passou num cargo e mesmo assim não tá feliz no cargo que ela tá. E ela falou, pô, isso ajuda bastante, porque eu vejo que tô vendo a luz no final do túnel, tô vendo que vai dar certo, porque eu tô fazendo o meu, tô assessorado de pessoas legais que estão comigo, que estão querendo me ajudar, me empurrar para dentro, e a gente se doa de verdade para conseguir empurrar vocês para dentro das vagas. Então, parabéns pela história de vocês. Mas agora, já como aprovado, a ideia é motivar o tempo todo. Fala aí, que tipo, primeiro, uma visão assim do que você usa para se motivar.
Tem gente que fala assim, não, a minha motivação é zero na conta corrente, não tô sem nada. Mas assim, acho que não é talvez o momento de vocês, mas o que você te usa para te motivar. E uma mensagem assim naquela direção para aquela pessoa que está começando agora, porque sempre tem alguém que vai começar amanhã, vai assistir isso e vai falar, quer saber, eu vou dar minha guinada amanhã, vou apertar o botão, vou marcar minha entrevista e vou começar. Para quem está também talvez galgando algo melhor, como você, deixa aí uma mensagem de motivação do que você acha, algumas coisas que você tenta se apegar. De verdade, eu me apeguei muito ao financeiro. Era importante para mim ter um financeiro legal. Eu queria ganhar muito bem. Então, eu nunca tive medo de negar isso. Então, eu estudei de verdade. Eu não achei que eu ia me apaixonar. Eu gosto muito de ser auditor fiscal. Tanto é que hoje eu tenho cargo de gerência lá. Eu gosto de ser gerente na fazenda. Mas eu não comecei a estudar falando, não, eu nasci para ser auditor fiscal. Eu comecei falando, eu quero ter um cargo que seja respeitado, que seja legal, profissionalmente falando, mas fui por causa do financeiro. Então, o tempo todo eu ficava me motivando no financeiro. Colei vários salários de auditor fiscal na minha parede toda, vários. Na minha porta tinha... E aí eu, às vezes, falo pro aluno, pô, motivacional, sai colando o salário de auditor fiscal no teu quarto. Eu fazia isso e deu certo para mim. Mas fale aí, tu tem alguma coisa que tu acha que te motiva? Ou tu pensa em viagem? Tem gente que fala muito de viajar, né? Viagem, assim, não é algo que me motivava tanto assim, apesar de eu gostar de viajar. Mas fale aí qual é teu motivacional. Então, o meu motivacional é assim, eu acho que tem que ser pra todo mundo. É o que você almeja, o porquê você escolheu isso. Né? Você não tá estudando à toa. Sim. Você tá estudando por algum motivo. Então, por exemplo, eu acho que o meu perfil se encaixa muito com o de um servidor público, por exemplo. Eu gosto da estabilidade, eu gosto do financeiro, de ter essa liberdade. Sim. Então, é você olhar e saber que do outro lado você não tem isso. Você vai ter isso dessa forma. Então, você olhando isso toda vez... Tem gente que se prende muito a sonho, né? Exatamente. A viagem é um desses. Então, pô, meu sonho é conhecer a Europa e eu não conheço a pessoa. E Sim. aí, ela tem que focar nisso. Ela, pro outro lado, talvez ela não consiga. Então, realmente pegar o sonho e persistir. Porque é o caminho que tem. E então, assim... claro que cada um tem tanto a sua motivação quanto o seu caminho, mas é muito importante essas entrevistas. Eu também assisti bastante porque você vê diferentes caminhos, diferentes formas de estudo, diferentes formas de ver essa perspectiva dos concursos, te ajuda a você ir moldando e achar a sua... e motivar, né? Porque você vê a história que deu certo, motiva, querendo ou não, dependente do seu foco, mas você vendo alguém que tá feliz com aquilo, te faz querer chegar lá. E você vê a verdade também, né? Porque infelizmente tem a história das fraudes, e aí tem muita gente que fala, não vou estudar porque tudo é fraude. Infelizmente é o Brasil, né, galera? Então vai ter a fraude, mas tem pessoas sérias ali no meio também que pagaram o preço, que estudaram, então... Não pensem em nenhum momento que é só fraude. E no setor privado também, muita gente honesta fica para trás. Então, assim, infelizmente é algo que acontece. Não, assim, no meu caso, a minha motivação maior é, claro, que a remuneração e tudo, mas assim, era a questão da estabilidade, sabe? Porque mercado privado é ótimo, paga bem também quando quer, mas quando quer, né? Tem sempre ali aquele ciclo que está melhor, né? Eu que vim da engenharia civil... E quando você pode se doar bastante também pelo salário, né? Exato, né? Porque eu que vim da engenharia civil, eu vi, né? Um momento de auge, mas também vi um momento ali de queda, né? Total. E aí, vi muita gente boa sendo dispensada e tudo. E até na TI também, né, agora, né? Teve muitas empresas, né, principalmente com a crescente do uso de IA, né, de automações, de ferramentas e tudo. Vi muita gente sendo, que agora tem um nome, né, layoff, né, um termo aí bonitinho, que criaram para demissão em massa, né? Enfim, pessoas que muitas vezes são pessoas boas, que eu conheço, inclusive, que sempre deram o máximo no dia a dia. Então, o mercado privado tem muitas oscilações, né, e aí isso faz com que a gente, eu pelo menos busque, né, a estabilidade como meu maior motivação, assim. E aí, assim, a remuneração é importante? Mas muita gente me pergunta assim, mas
Pra você que é um bom programador, né? Por que você não vai pra uma Big Tech da vida, né? Você, o que tá fazendo aqui no Brasil ainda? Muita gente fala isso, né? Eu não tenho pretensões de sair do Brasil, eu já tive, mas hoje em dia não tenho tanta pretensão assim. E assim, em termos de remuneração, graças a Deus, hoje eu consigo ter atividades por fora, sabe? Sim. Que possam agregar, né? E naquele momento que eu não tiver mais afim, né? Achar que não é mais necessário pra mim, não tenho mais aquele pique, tchau, né? Então... e aí eu não fico à mercê, né, do mercado privado para ter o meu básico ali, meu fixo, que me garanta ali o meu ganha-pão, assim, né, do dia a dia. Massa demais. Trouxe aqui 2 lembrancinhas para vocês. Oba. Tá? Concurseiro, todo concurseiro. Bebe muito café. Isso aqui... Porque é impossível, eu acho que eu nunca convenci um concurseiro. Obrigado. Nunca me imaginei tomando café, mas estou dando... Essa aqui, mas fica uma lembrancinha ali pra vocês. Obrigado. Cara, até porque já deu pra perceber que vocês têm um projeto de vida aí de talvez não parar. Não. E é muito massa estar perto de pessoas que miram aquela história de... Pô, se eu posso algo mais, por que não tentaram algo mais? Eu acho que a ideia... Eu converso muito com as pessoas que procuram e pedem uma entrevista de plantar uma semente na vida das pessoas que vocês... Eu senti na fala de vocês que vocês são umas pessoas motivadas naturalmente por vocês mesmos. Tudo bem, tem talvez um contato ou outro ali, mas eu não senti a ausência de motivação interna no perfil de vocês dois. Mas a gente recebe muita gente que não tem essa motivação, assim, já chega desgastado, já chega cansado. E aí a ideia dessa conversa é plantar a semente na vida dessas pessoas de tipo, pô, caramba, olha ele falando, cara, por que eu... E a pessoa pode, pô, todo mundo pode, basta querer, pô. A gente tenta ser só uma ferramenta no mercado que possa diminuir um pouco a dor, porque vai doer, né? Não tem como, vai machucar um pouquinho, mas a história de valer a pena, vocês já estão sentindo que tá valendo a pena o propósito, não dá ainda para talvez, porque ainda não tá no cargo final de vocês não pararam, mas vocês sentem já que assim, o processo tá valendo a pena. Só de ver o nome da lista já dá bom demais, um alívio. Eu que sou um pouquinho mais velho, né? Tenho 30 anos, eu já sinto, com certeza. E aí, vai beber hoje? Vai sair o resultado? Rapaz, hoje não, mas sexta-feira tá marcado. Eu até brinquei, poxa, pena que sábado não tem uma prova. Quem sabe eu seria o primeiro dessa vez. Mas então não liga pra ele, não liga. Dá não. Massa demais. Então, estamos chegando ao fim. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Mais uma vez, parabéns, de verdade mesmo. A história de vocês é muito massa e permaneçam aí na caminhada de vocês até chegar ao cargo fim. E obrigado por ter aceitado o convite. Que vocês sejam muito felizes aí na carreira de vocês e sigam contando conosco aí. Depois manda lá mensagem lá, vou agradecer a Isadora até por ter aceitado o convite, o Rodrigo Paulo também, de vocês estarem aqui. Contem sempre com a gente e pode se despedir aí pro pessoal, deixar a mensagem, vai ficar gravado. Se um dia aí, quem sabe, vocês querem mostrar pra família. Já estão pedindo, não sei. Vai sair, diga aí a mensagem final. Eu agradecer pelo convite, né? Se a gente conseguir inspirar alguém, que seja, já tá valendo a troca de conversa aqui, de ideias. Agradecer a todo mundo pelo apoio, né? A Isadora, a minha família por todo o apoio durante esse tempo. Não é fácil também. Eu, 20, 21, 22, 23 anos em casa sem trabalhar, meus pais apoiando. Então, agradecer a todos pelo apoio durante esse tempo. Dizer que, para quem tá assistindo, que persista, que vai dar certo e que vale a pena no final. Ainda não comecei a trabalhar, mas já tá valendo a pena. Massa. Eu também tenho a agradecer aí pelo convite, ao Rodrigo, né, que sempre ali apoiou nas metas, a minha família, né, que também está sempre ali do lado, e aos meus amigos, né, que também tiveram a parcela aí de ajuda aí, né, nas festas. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu digo assim que quem quer faz, meu pensamento é esse, né? Cada um dentro das suas circunstâncias, claro que, né? Tem gente que trabalha, tem gente que tá mais livre, mas assim, quem quer um objetivo, bicho, vai buscar um minuto que sobra no seu dia para poder fazer aquilo que ele quer, né? Que ele almeja. Então, se você quer, e aí aproveita e contrata a LS que já traz tudo aí, bem mastigadinho para você.
E existe a chance de vocês trabalharem juntos, né? Quem Olha sabe? aí, é verdade, exatamente. Vai ser massa. Então, Exatamente. espero aí que esse encontro se concretize. Tudo de bom aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença de mais um LS Cash. E ficamos aí. Até a próxima. Forte abraço.